Olá, boa noite. Obrigado a você que está nos acompanhando nesse encontro, que é uma iniciativa da Agência Galo, com o apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos. A Galo vem desenvolvendo diversos seminários, sempre para debater temas de relevância social e cultural. Hoje, nessa quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, a nossa proposta é discutir um pouco mais temas relacionados ao trabalho, às relações de trabalho, no contexto atual da pandemia. Quais os desafios impostos pela pandemia às empresas, aos gestores, aos colaboradores? Será que o momento agora é de adiar ou reabrir os escritórios em geral, voltar todo mundo ao modelo presencial, fazer um modelo híbrido, manter o modelo remoto? Enfim, como fica o papel dos líderes nessa nova dinâmica de trabalho? Acho que a pandemia veio aí para sacudir muitos conceitos e definições de várias áreas da nossa vida. E para refletir junto sobre esse tema aqui conosco, nessa próxima uma horinha, que a gente vai ter reservado para isso, uma preocupação que é cada vez mais global, nós convidamos o executivo e consultor na área de gestão, Paulo Ferraz, e a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a Sandra Gioff. Então, primeiro, em nome da Agência Galo, eu gostaria de agradecer ao Paulo, a Sandra e à ABRH. Então, boa noite, Sandra. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E já vou emendar o boa noite com o primeiro tema para a gente começar aqui a nossa conversa, já te passando a palavra com a pergunta. Considerando a sua trajetória, sua experiência com recursos humanos, como que você avalia o que está acontecendo com as relações de trabalho desde que a OMS declarou o estado de pandemia em março de 2020. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Obrigada aqui pela oportunidade de conversar com vocês. Na minha visão, o que a gente conseguiu descobrir com todo esse quadro da pandemia é que a gente não tem controle de nada, né, Tiago? Então, a gente não pode, nem como ser humano, controlar todas as relações, controlar o mundo digital, controlar o mundo organizacional. A gente sempre pode ver os dois lados da moeda. Eu acho que qualquer dificuldade é um aprendizado para todo mundo. E especificamente com essa experiência de Covid-19 que a gente viveu e ainda está vivendo, eu acho que quando a gente olha tanto a relação do trabalho, do ponto de vista trabalhista em si, do ponto de vista pessoal, a gente vê as grandes mudanças dentro de um quadro positivo e negativo. Por que eu falo isso? Quando a gente olha a relação trabalhista, né, como que o profissional está trabalhando a partir dessa pandemia, com esse mundo digital, a gente vê pontos positivos, onde ele teve que desenvolver novas competências, teve que aprender novas coisas, conseguiu trabalhar aí remotamente também, se livrando um pouco também do trânsito, um pouco de algumas armadilhas que a gente tem no dia a dia. Contudo, teve também um ponto negativo em trabalhar remotamente, e aí são vários, olhando ainda para a dimensão do trabalho. A gestão à distância é uma coisa muito complicada que poucos profissionais sabem executar, poucos líderes principalmente. Essa questão também de você trabalhar de casa acabou tirando o limite de onde começa a sua jornada e quando termina. Muitos contaram até, comentaram, trouxeram compartilhando, que não conseguiam ter intervalos entre as reuniões. Então, a relação com o trabalho mudou bastante. A sorte é que a gente já tinha tido aqui no Brasil, e acho que o Paulo vai poder também complementar, que a gente tinha já uma reforma da lei trabalhista, onde o teletrabalho já tinha sido inserido um pouco, pelo menos, na proposta, mas a gente foi a fórceps para essa realidade. Acho que todo mundo vivenciou essa dificuldade. E quando a gente olha essa relação do lado pessoal, também tem perdas e ganhos, né? Um ganho, por exemplo, muita gente aqui no Brasil alugou apartamento e casa na praia, no Airbnb, e foi com a família para lá, porque as escolas estavam fechadas, e conseguiram trabalhar de ambientes muito mais agradáveis, prazerosos, né? Para poder quebrar um pouco essa dinâmica pesada. Por outro lado, também teve uma perda no relacionamento, porque nós também, latinos, somos muito relacionais. Então, a hora que você está no escritório, se levanta, toma um café, conversa, encontra uma pessoa e até resolve problemas ali naquele relacionamento rápido. E com o remoto isso não foi possível. Mas teve a oportunidade de almoçar, jantar, tomar café com a família. Algumas famílias se construíram, fortaleceram,
outras também não foram adiante. A gente ouviu muito caso até de separação de famílias e de casais. Então, resumindo aqui, Tiago, eu vejo como muito difícil, mas esse é o mundo que a gente vive, a gente não consegue prever e cada vez menos a gente vai prever as coisas, e que serviu para a gente entender simplesmente que a gente precisa ter uma competência chamada adaptabilidade, e acho que o Paulo é mestre nisso para falar, que é o que a gente tem que saber, como é que eu me adapto, me preparo para o próximo. Eu não consigo prever mais um plano estratégico ou uma ação daqui a 2 anos. As ações agora têm que ser pensadas para 6 meses e olhe lá. Então, acho que esse aprendizado é para a gente não esquecer a dor que a gente viveu junto com o Covid, tem que servir para a gente entender que não foi em vão toda essa experiência que a gente viveu. Muito obrigado, Sandra. Bacana que você já pincelou aí alguns temas que a gente vai tratar com mais detalhes ao longo da nossa conversa. Mas agora, então, vou chamar o Paulo, que veio aqui também para enriquecer o nosso encontro. Gostaria de conhecer a visão do Paulo, que é conhecido pela experiência como executivo, né, de companhias internacionais, mais recentemente pela atuação como consultor. Paulo, como que você avalia o panorama das companhias desde o início da pandemia? Boa noite, Thiago. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que estão participando conosco. É um prazer estar aqui com vocês, porque esse é um evento que trata de um assunto muito relevante com relação à vida das pessoas e à produtividade das empresas. Acho que essas duas coisas são muito importantes e permeiam com tudo que eu vou falar no meio do caminho. A Sandra fez um comentário sobre adaptabilidade. Eu acho que, graças a Deus, de uma certa forma, isso meio que nasce com o brasileiro, né? Porque a gente tem que se reinventar todo dia, a gente tem que matar um leão de manhã, outro à tarde, o terceiro à noite. Então, a gente vai se adaptando como ser humano, é cansativo, mas a gente vai conseguindo sobreviver, como diria o outro, né? Acho que no início da pandemia teve muitas coisas diferentes, empresas olharam isso de maneira diferente, até porque as informações eram muito dispersas. Não, é uma coisa que vai passar, é só uma gripezinha, não é mais sério. E à medida que as coisas foram acontecendo, as empresas foram se posicionando. Algumas tomaram a iniciativa de colocar os funcionários em casa mais rapidamente, como proteção, como segurança, e outras só fizeram isso quando o lockdown veio realmente como mandatório, né? Não houve muita resistência, eu diria que não houve nenhuma resistência para colocar as pessoas trabalhando em casa, porque isso era um momento tão inusitado, tão inédito, as pessoas estavam temerosas, que elas viram com muito bom grado essa benesse da companhia de protegê-las, né? Exemplos que aconteceram no nosso diálogo, que era frequente com os funcionários, havia pessoas que perguntavam como é que a empresa podia garantir que ele não ia se infectar. Imagina, ninguém pode garantir, mas isso mostra um pouquinho o nível de preocupação, o nível de desespero com esse tipo de ação naquele momento. Então, no começo, as preocupações foram mais de ordem que eu chamo de logística, né? Saber se as pessoas tinham computador, se tinham internet, se podiam trabalhar em casa, coisas muito básicas. E também as empresas precisaram reforçar alguns processos para garantir a segurança do trabalho remoto. Isso foi feito em paralelo. No segundo momento, veio o tema de ergonomia, né? Porque nem todo mundo tinha uma boa instalação em casa, como a Sandra comentou, as pessoas foram se adaptando, foram se organizando, e problemas ergonômicos, problemas de saúde física começaram a aparecer. As empresas entenderam, capturaram essa informação, várias que eu sei, participaram, inclusive, colaborando economicamente para a melhoria disso, para a melhoria da internet, para a melhoria da cadeira ergonômica, para a melhoria, enfim, da estação de trabalho, né? Mas eu gostaria de colocar isso numa perspectiva um pouquinho diferente, porque eu acho que, como eu chamo, o buraco é mais embaixo. Nós temos um assunto que, pré-pandemia, que eu qualifico naquele momento algo de tudo separado e organizado. O que eu chamo disso? Tinha hora para começar o trabalho e para terminar, o fator distância e ida ao escritório e volta estava incorporado nisso. Os problemas profissionais normalmente eram deixados no escritório, pelo menos essa era a máxima que a gente procurava fazer, e os papéis no núcleo familiar eram bem definidos.
Cada um sabia o que fazia, a vida seguia, às vezes meio por mágica, uns pensavam que era por mágica, eu pensava que muita coisa acontecia na minha casa era por mágica, mas não era, depois eu vim descobrir que não era, e a vida seguia. De repente, durante a pandemia, virou tudo junto e misturado. Aí é uma coisa complicada, porque nós estamos falando de escola, atividade física, cinema, tudo no mesmo local. E nas mais variadas idades e no tempo sem controle de tempo, né? Problemas do escritório competindo com problemas da casa. A gente tem papéis familiares sendo rediscutidos, redefinidos, e muitas pessoas assumindo atividades que antes não tinham. Foi muito comum acontecer isso, porque você passa a viver uma realidade que você não tem, e algumas coisas das tarefas domésticas acabam sendo adquirida e sendo absorvida. Isso em si só gerou essa necessidade de adaptabilidade que a Sandra comentou, mas também muito estresse e muita ansiedade nessa relação. As coisas foram se organizando, mas a custo dessa adaptação e desse estresse gerado por esse novo redesenho de papéis. Além disso, para complicar um pouco, também a Sandra tocou, algumas empresas têm modelos de gestão que não são adaptados, não são adequados ao sistema remoto, que são clássicos, né? O micromanagement, a gestão por tarefa, que ainda, infelizmente, eu vejo no meu programa de consultoria, nos meus contatos ainda hoje, existe fortemente. E você teve também o evento do enorme proliferação de número de reuniões virtuais. Ou seja, muitas pessoas ficavam o dia inteiro preso em reunião virtual, que eles não sabiam dizer não, aceitavam, muitas vezes até como ouvinte, com câmera fechada, e depois iam fazer o seu trabalho pós-expediente. Então, isso tudo adicionou um fator de estresse ainda maior, a necessidade de readaptação de papéis familiares, e pode ter impacto muito grande na produtividade. Então, nós estamos falando que não só os aspectos de saúde física, mas agora os aspectos de saúde mental também, passados já 18 meses disso, tem uma preocupação. Tem que se preocupar com isso porque as pessoas estão cansadas, as pessoas têm que se reorganizar. Isso vai ser extremamente importante na discussão de como implementar o próximo passo. Porque, pegando o exemplo da Sandra, quem resolveu vender ou alugar seu apartamento em São Paulo e mudar para a praia, vai ter que voltar para São Paulo. Ou seja, tem muitas coisas que foram assimiladas, e nós estamos falando em 18 meses, quer dizer, não estamos falando em 1 ou 2 meses, quer dizer, as coisas foram se reorganizando para muitas pessoas que vão ter que ter uma nova fase de reorganização. E esse é um desafio muito mais complexo do que colocar as pessoas em casa. É muito mais complexo porque eu também acho que as empresas precisam entender isso e os líderes das empresas precisam assumir que tem que ter uma empatia para entender os problemas que são individuais. Às vezes muito simples, mas são individuais. Portanto, nesse conceito, eu acho que políticas gerais não vão funcionar. Direções gerais podem funcionar, mas as políticas vão ter que ser flexibilizadas para atender caso a caso. Não basta somente a gente definir quantos dias por semana vamos voltar, quais protocolos de segurança a empresa vai adotar, mas é importante também que a empresa entenda que ela precisa ajudar as pessoas a se readaptarem, porque o modelo híbrido talvez seja um modelo ainda mais complexo, que é um pé em cada canoa. Não é mais voltar a um modelo único. O modelo híbrido, dependendo do número, pode ser um desafio ainda maior. É uma área muito importante porque não só pela produtividade da empresa, mas principalmente porque, no meu ponto de vista, vai afetar tremendamente o engajamento e a possibilidade de retenção dos colaboradores. Eu queria complementar aqui o Paulo. Adorei um pé em cada canoa, Paulo. Realmente é bem essa sensação, né? E eu trabalho ainda no setor de saúde, além da BRH,
e trabalhei diretamente com profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, né, como o ponto que você trouxe muito bem aí. E esse público tinha que ir fisicamente, era a natureza do trabalho deles. E eles queriam ir, mas também viviam como ser humano esse conflito e o medo por algo que ninguém conhecia. Hoje a gente já sabe o que é o Covid, mas quando a Covid começou, ninguém sabia nem como era a transmissão, a seriedade, enfim. Então, essa questão de olhar o indivíduo, que você trouxe muito bem, ou seja, não é um size fits all, a política, a gestão, o direcionamento que você colocou, tem que ser realmente repensada, e aí que eu acho que é um desafio para a área de recursos humanos, no sentido de não perder essa oportunidade, onde está tudo chacoalhado, um pé em cada canoa, para rever o que não está funcionando, e a gente olhar o indivíduo como indivíduo, e não mais como grupo. Porque cada um tem uma necessidade, uma política não vai servir para todo mundo, cada um tem uma história de vida, e isso é fundamental na relação com o profissional, onde a gente tem aqui o ser humano à frente de tudo. Só um ponto aqui que eu estava lendo esses dias, o Brasil se tornou o quinto país mais estressado do mundo, né? E parece que o quarto em ansiedade. Então, aumentou em 38% o número de pessoas com depressão no Brasil no último ano. Então, isso é um reflexo, é um dado, contra dados não há fato. Contra fatos não há argumentos, né? E é um problema de saúde pública, né, em diversos aspectos da vida, não só, né, as pessoas que foram acometidas pela doença, mas realmente muitos pontos de debate para a gente aprofundar aqui na medida do possível, porque foi algo que pegou a sociedade, o planeta, né, como se fosse desprevenido, de certa forma. A gente vai colocar agora no ar aí até algumas manchetes de imprensa que colocam a perspectiva dessa surpresa, de como as pessoas e empresas reagiram. A gente teve, inclusive, recentemente, agora nos últimos dias, um CEO que demitiu 900 funcionários ao mesmo tempo por uma ferramenta de videoconferência. Eu queria só pedir para voltar um pouquinho, deixar um pouco mais lá as manchetes, porque são ilustrativas, né, de diferentes situações que essa mudança nas relações de trabalho provocaram nas vidas das pessoas, mudanças estruturantes mesmo, com as quais a gente não estava acostumados. Acho que havia uma lógica de se locomover até o trabalho, começar o trabalho em determinado horário, terminá-lo em determinado horário, voltar para a sua residência, que foi totalmente mudada, foi totalmente chacoalhada, digamos, em seus pilares, essa lógica. A gente tenta colocar aí algumas questões que a imprensa levanta, se é o momento de retornar agora, temos uma variante nova surgindo, muito provavelmente não será a última variante, enfim, são questões de trabalho que vão ficar e são as questões com as quais nós estamos agora tendo que lidar. A gente também teve casos recentes, por exemplo, que alguns escritórios que estão fazendo o modelo híbrido, que está sendo chamado, que algumas pessoas vão fisicamente para o escritório, outras trabalham remotamente, onde a crítica tem sido de que quem está fisicamente no escritório acaba tendo que passar também por uma bateria de reuniões via videoconferência com colegas que não estão, e a comunicação fica muito prejudicada, porque se está todo mundo numa videoconferência é uma coisa, se está metade presencialmente aqui do meu lado e a metade virtualmente, não é a mesma forma de se comunicar. Então, são questões aí, eu sei que são complexas e longas, mas para aproveitar o tempo de vocês aqui, que aceitaram o nosso convite, eu já queria passar para o Paulo um novo questionamento sobre se cabe às empresas, Paulo, decidir se o colaborador deve ou não continuar em casa. A quem cabe essa decisão? Quero ouvir a Sandra também, mas vamos agora para o Paulo. A quem cabe essa empresa, a essa decisão, desculpa, Paulo? Na minha opinião, a resposta direita é um problema da empresa. A empresa tem que definir isso. Os funcionários têm que se adequar ao que a empresa definir. Só que aí nós temos que olhar com muita atenção de novo. E os líderes têm papel muito importante nisso. Eu tenho visto empresas que eu acho que corretamente têm
delegado a seus líderes a decisão de voltar, fazer trabalho híbrido, quantos dias voltar e assim por diante, porque esses líderes, é lógico isso, porque esses líderes estão mais próximos dos grupos menores e deveriam entender melhor suas necessidades. O problema é que eu também tenho visto muitos líderes que não estão capacitados para isso e que eles estão tomando decisão muito mais de acordo com a sua própria cabeça, sem entender coisas básicas. Esse é um fato importante, porque as pessoas estão muito imediatistas hoje. Eu acho que com relação às suas necessidades e decisões de vida, né? Todo mundo acho que aprendeu que agora é a época do aqui e agora, que não afeta somente mais a geração dos milênios, mas afeta toda a população. Eu me lembro das discussões antigas, que parece que faz tanto tempo, mas conversando com o pessoal de RH, que deu, não, nós temos que olhar o grupo A, grupo Y, grupo Z, não tem mais esse negócio. Agora, desse conceito do aqui e agora, vai do baby boomer até o atual, eu nem sei qual é, quer dizer, mas passa por todo mundo está envolvido, porque todo mundo, eu acho que aprendeu durante a pandemia a importância de fazer as coisas no curto prazo. Todo mundo teve ressaltado o conceito da finitude da vida e que, principalmente, tudo pode mudar rapidamente. Tinha um comercial, acho que era da TV ou Rádio Bandeirantes, que falava, tudo pode mudar em... As coisas estão muito dinâmicas, as notícias que vêm, muitas vezes são contraditórias, inclusive, e você fica sem saber, então, vamos começar a fazer e olhar realmente que hoje o que as pessoas estão procurando é a importância do momento presente na vida deles, na vida de uma busca produtiva e uma busca prazerosa também na empresa, pois é lá que passam-se muitas horas, seja desde casa ou desde o escritório. Então, é importante por isso, porque se não houver isso, vai haver, já está havendo, vocês conhecem todo o famoso fenômeno, né, da The Great Resignation, onde as pessoas estão abandonando os seus trabalhos porque não se sentem respeitadas, e aí não se sentindo respeitadas, não se sentem valorizadas, então, repassando a empresa, sim, cabe a ela decidir o modelo, mas ela tem que entender as necessidades e procurar adequar e ajustar isso dentro da sua política, sem criar favoritismo também, né? Então, é importante esse balanço e essa competência gerencial, porque tem muita coisa em jogo. As empresas vão ter muito mais trabalho para engajar e reter pessoas. A hora que a economia começar a repontar um pouquinho, essas pessoas vão estar no mercado. E, normalmente, as pessoas que têm talento são as que a gente tem mais risco, porque, lógico, elas têm mais empregabilidade, né? Então, mais que nunca, as empresas, através de seus líderes, têm que ter uma forma mais ampla e nova de atuar sobre esse tema. É o meu ponto de vista, mas a Sandra é especialista na área, eu gostaria de escutá-la um pouquinho. Você sempre contribuindo muito, Paulo. Você trouxe uma questão muito que as gerações, né, são agora uma geração só que está sofrendo o mesmo mal. E, com certeza, não só a geração, mas também países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, o Covid também veio para questionar esses grupos, esses segmentos, essas tribos, e colocar todo o ser humano no mesmo patamar. É claro que a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas menos favorecidas que, com certeza, sofreram mais. Mas, do ponto de vista de segurança, o dinheiro não conseguiu resolver muita coisa. Então, a gente vê países desenvolvidos e subdesenvolvidos que conseguiram colocar seus profissionais em casa, no fato que você trouxe muito bem, que foi o isolamento social, por uma questão de segurança. Eu estava lendo uma reportagem do Val Harari há pouco tempo falando sobre isso, onde ele trouxe o termo que foi um desafio gerenciável, Covid, comparado aí com a morte negra em 1918, com a gripe, né, gripe espanhola. Então, existe sim todo esse desafio
que a gente tem que olhar, que transcende a questão de tecnologia. As pessoas colocam a culpa na tecnologia, mas a tecnologia foi nossa aliada e nossa solução, senão não estaríamos aqui, inclusive, falando com todos. Mas a questão não é tecnologia, se o digital atrapalha ou favorece. A questão é como que a gente vai rever as relações e o comportamento na organização, assim como a gente vê na sociedade. A empresa não pode ser um castelo de cristal separado do que acontece lá fora. A gente tem que representar dentro de casa, dentro da empresa, as minorias, as preferências, as particularidades de cada país ou do entorno, que talvez aí, trazendo o ESG, né, a gente possa rever o posicionamento de cada empresa onde está atuando. Então, acho que o ponto que você trouxe de a empresa definir como vai tratar, mas que ela tem que ser sensível, é fundamental, Paulo, concordo plenamente. E esse ponto eu acho que ganha relevância ainda quando a gente pensa na perspectiva de que estamos tratando das vidas das pessoas, né? São seres humanos que tiveram suas vidas afetadas, não só pela questão da saúde, mas pela questão da rotina de trabalho, aliar a rotina profissional com a rotina familiar. O trabalho remoto fez com que as famílias tivessem de rearranjar também a questão dos filhos, a forma, enfim, são pontos que a gente vai colocar aqui ainda, e a gente gostaria de ilustrar essa nossa conversa com alguns depoimentos de profissionais que estão ali passando por essas dificuldades ou esses desafios e se adaptando, se rearranjando nessas novas relações de trabalho. A gente vai começar primeiro ouvindo o Alexandre, que trabalha com logística, dando o depoimento dele sobre como que foi esse impacto que afetou a relação de trabalho dele. Vamos lá. Um estresse danado, porque as pessoas tiveram que se adaptar a um modelo de negócio que não fazia parte do nosso escopo. E um dos pontos mais difíceis desse momento foi a interação do time que estava em home com o time de operações. Alinhar as expectativas de entrega com as demandas que os nossos clientes estavam exigindo, exigiu muito dessas equipes, visto que ninguém havia sido treinado para viver esse ambiente de praticamente guerra, porque a gente estava muito acostumado com reuniões presenciais. Hoje eu entendo que, mesmo na pandemia, com um retorno gradativo das pessoas, existe uma dificuldade maior, entendo eu, do que no início da pandemia, porque as pessoas se adaptaram muito rapidamente a essa questão. No final da fala dele, exatamente sobre essa adaptação rápida das pessoas, né? E agora tem que se cancelar essa adaptação, de certa forma, voltar atrás, né? Como que fica, Sandra, na perspectiva dos recursos humanos? Olha, Tiago, acho que não houve adaptação. Meu som tá bom? Tá dando. Agora já corrigimos. Corrigiu? Que bom, que bom. Essa é uma coisa que a gente aprendeu na pandemia também, né? Mas, enfim, eu acho que a adaptação não foi concluída. Eu acho que a adaptação, como o Paulo colocou muito bem, é uma constante, é uma competência que a gente, a cada dia, vai acordar numa situação diferente. Contudo, quando a gente fala das empresas, da área de RH, os desafios são muito grandes, principalmente de ensinar os líderes a gerenciarem suas equipes, né? Então, a gente vivia aqui no Brasil, e aí eu acho que o Paulo pode falar no cenário mais globalizado, onde a gente tinha necessidade de formar liderança, porque os líderes não estavam prontos, e continuam não prontos. Então, além do desafio que ele já tinha do time, tem outros desafios acontecendo juntos. Então, eu vi muito RH se unindo, isso foi bem bacana, independente da sua empresa, independente do seu segmento, a comunidade de RH se uniu bastante para trocar figurinhas de práticas durante a doença, durante o auge da pandemia, né? Vocês vão dispensar as pessoas, vocês vão fazer isolamento, vocês vão fazer teste todo dia, como é que vocês estão gerindo aí na sua organização? E isso aconteceu em todos os momentos, no momento de pico, no momento que as coisas foram mais controladas, no momento de retomada. Então,
eu vi um papel e uma postura muito boa da área de recursos humanos, representada por vários profissionais em todos os níveis aqui no Brasil, onde essa comunidade se uniu para aprender junto e prover o que está funcionando na outra empresa. Então, acho que essa mensagem também tem que ser explorada, quando eu falo de aprendizado dessa pandemia, para todas as pessoas. Todos os líderes também podem fazer isso, podem se unir e discutir o que está funcionando na sua organização, ouvir aprendizados como o Paulo trouxe, sentado na cadeira de liderança, onde um pode apoiar o outro também nesse momento, porque o que ficou claro para todo mundo é que todos somos vulneráveis. E quando a gente está falando em vulnerabilidade, a gente fala em medo, a gente fala em insegurança, e a gente sabe que esses elementos emocionais, eles impactam diretamente na performance da empresa, né, via indivíduo. Então, não adianta a gente fingir que não está vendo, não adianta a gente atropelar, se não for por uma questão de humanidade, tem uma questão de business. Para que eu tenha resultado, para que eu tenha meu profissional com alta performance, eu preciso tratá-lo da melhor maneira possível. Certo, Paulo? Eu acho que você tocou pontos importantes. Esse último que você coloca, que é o aspecto da relação entre pessoas, né? As pessoas normalmente viam a empresa numa relação de pai e filho, né? A empresa fala, eu obedeço. Só que agora todo mundo está aprendendo junto, não tem regra de sucesso. Tem aprendizado, você colocou bem eu acompanhei muito isso, esse movimento dos recursos humanos aprendendo juntos, e a relação hoje é mais adulto e adulto. Mas estamos no mesmo barco, temos que aprender junto, e por isso, meu comentário é que eu acho que os profissionais de recursos humanos têm um papel fundamental ajudando a liderança, não só capacitando a liderança, mas ajudando a liderança a ler as necessidades da empresa. Porque eles são mais abertos, eles estão mais próximos, eles têm mais possibilidades de ouvir de uma maneira informal e trazer os verdadeiros problemas. E nesse contexto, trabalhar também para encontrar formas que possam ser levados ao alto comitê da empresa, ao comitê executivo, e que seja devolvido em políticas mais adequadas para esse momento. O rapaz que falou comentou que ficou até mais difícil quando eles começaram a voltar, além de falar aí que aí tem um aspecto de quem não podia ir para casa se sentia meio desprestigiado, se sentia meio desprotegido com relação àquele que foi trabalhar em casa. Então, tem que entender esse burburinho de sentimentos das pessoas e poder trabalhar com isso. Aí que eu acho que o profissional de RH tem essa capacidade e pode fazer uma leitura boa. Porém, como resultado do final do dia é o negócio, eu acho que para que isso seja feito de uma maneira bem feita, o profissional de RH tem que entender muito bem a necessidade do negócio. Porque não adianta querer criar política paternalista que a empresa não pode ter. Entendemos que isso é bom para o funcionário, mas muitas vezes a empresa não pode ter. Então, ele precisa entender as necessidades, a dinâmica do negócio, para que ele possa atuar como um verdadeiro business partner. E aí ser alguém que trabalha capital humano em função do negócio. Esse é um ponto que também eu acho que vale a pena ressaltar, porque como estamos todos reaprendendo, né, vale a pena chamar atenção em algumas coisas, e esse eu acho que é uma coisa que é muito importante. Se a gente conseguir fazer, o resultado disso vai ser geração de valor para todos, né? Aumenta o valor de pertencer naquela empresa que cuida, aumenta o engajamento e gera também impacto positivo nos resultados. No final do dia, a gente está falando em fazer resultados através de pessoas, temos que cuidar bem delas, mas não podemos nunca perder de vista o objetivo final da empresa. Eu queria complementar aqui, acho que é excelente a tua colocação, Paulo, e acho que isso vai muito do ponto de vista da cultura, né? Qual é a cultura daquela empresa? A gente sabe que não existe empresa melhor ou pior, mas existem empresas com culturas mais desenvolvidas ou mais preparadas para alguns desafios. E a gente vê muito esse comportamento que você trouxe, essa responsabilidade não só do líder da área de recursos humanos, mas também do colaborador, de entender qual é o papel dele e o que acontece se ele não entrega
o trabalho, o que acontece se ele não volta para o trabalho, o que acontece se ele não vai fisicamente, dentro de um acordo que foi necessário e que o papel dele às vezes exige, né? Então, eu entendo que meu papel exige algumas coisas e me dá aí algumas obrigações também. Então, desenvolver no profissional ou uma cultura onde a responsabilidade, né? A gente fala muito isso, da responsabilidade de cada profissional, é fundamental para que você possa passar por desafios como esse que a gente passou, o Covid, e ainda muito mais no futuro. Porque é quando o profissional entende o papel dele, ele entende a responsabilidade dele, ele vai fazer tudo para que ele possa ajudar a organização a continuar tendo resultado. Então, chama muito de autonomia com responsabilidade, que é o termo que o mundo digital quer colocar. Só que isso é comportamento de novo, né? É isso, e acho que continuando o foco nessa perspectiva dos colaboradores, das pessoas que estão passando por essa situação, essa mudança na forma de trabalho, como afeta a vida pessoal. A gente vai ouvir agora um trechinho do depoimento da Paola, que é uma mãe, inclusive trabalha com RH, Recursos Humanos, que teve a sua rotina alterada devido ao trabalho remoto, com um filho pequeno em casa, e passou por algumas questões que eu acho que são comuns a muitas pessoas nesse último ano, sobre onde trabalhar dentro de casa, tem um espaço para um escritório, é barulhento, dá para se concentrar, outras pessoas precisam dividir esse espaço, como que é a rotina, a dinâmica ali das pessoas que compartilham, né, esse uso. Então a gente vai ouvir um pouquinho agora da Paola Vilar, que é analista de recursos humanos. A empresa em que eu atuo aderiu 100% ao home office, né? E aí trouxe aí como desafio para nossa vida conciliarmos, né, a vida pessoal com a vida profissional. E no momento que a pandemia chegou, meu filho tinha 1 ano de idade. E aí foi o meu desafio conciliar, né, e dividir aí as tarefas com ele e com o trabalho. Foi difícil pegar o local correto para se trabalhar, para você não ficar com tanta interferência, né? Não ficar participando dos horários que ele tinha que comer, que ele tinha, né, que mamar, trocar fralda, enfim. Esse foi o grande desafio. Hoje a gente conseguiu se ambientar, conseguiu achar meu espaço, ele conseguiu entender também, né, que a mãe trabalha, que precisa desse espaço. Agora com o retorno, né, do trabalho presencial, a empresa em que eu atuo está aderindo ao trabalho híbrido, né, então irmos presencial quando for necessário, quando tivermos uma reunião, ou mesmo só quando quisermos ir para ver as pessoas, né, porque o RH, querendo ou não, a gente gosta aí de estar perto das pessoas. Tá aí então o depoimento da Paola. Parece que, assim, depois de toda a curva de aprendizado que ela teve ao trabalhar em casa, tentando adaptar os horários do filho para acompanhar, né, as refeições do filho, para poder participar das reuniões, depois de toda essa curva de aprendizado, tem que voltar para o escritório, ou tem que fazer meio escritório, meio home office. E como que fica? Vou voltar primeiro para a Sandra de novo, Sandra. Esse período é uma transição agora que a gente está vivendo, podemos considerar dessa forma? E como que o RH pode auxiliar nesse momento? Eu acho que o Paulo até trouxe um pouco já essa discussão, né? Eu acho que essa transição vai ser eterna. A gente vai ter novos desafios pela frente. Não adianta achar que vamos transicionar e vamos para o híbrido, como ele colocou, que não existe mais isso, ou vamos para o isolamento, ou vamos todos fisicamente. Então, a gente tem que ter cada vez mais essa conversa. E eu acho que o Paulo também colocou que o RH conhece bem as pessoas, porque navega na organização, transita na organização, que é uma coisa que eu acho que todos deveriam fazer, mas que acaba tendo uma sensibilidade da realidade. E acho que, como o Paulo colocou, dependendo da maturidade da organização e da cultura, você pode definir o que cada um pode ter, né? Não necessariamente eu e o Tiago precisamos ter o mesmo modelo. Às vezes, o Tiago, por uma necessidade que não o filho, mas de saúde em casa, ele precisa fisicamente ficar em casa. E eu, mesmo com filho mais velho,
posso ir fisicamente. Então, acho que vai ser muito dessa questão da sensibilidade, da liderança apoiada pelo RH, de entender o que cada um está precisando. E a gente viu isso muito fortemente com pessoas que têm filhos pequenos, pais e mães, que eu acho que foi maravilhoso também ver o papel dos pais e como os pais estão atuantes nesse cenário familiar, onde tinha que ajudar o filho a fazer o exercício, ajudar o filho a entrar no virtual também, na sua aula virtual, crianças pequenas, e foi um desafio para todo mundo. Do lado daqui, quando a gente é líder, né, Paulo, o que a gente viu muito a gente passou a conhecer a família das pessoas, né? A gente começou a entender a dinâmica do teu colaborador, a gente começou a entender os horários. Então, quando a gente está atento a isso, trabalha junto com a área de recursos humanos, a gente consegue gerir de uma forma diferente. Uma coisa que eu coloquei com o meu time foi reuniões de 45 minutos, para que a gente pudesse ter algum intervalo, que estava desumano a gente trabalhar diretamente. E agora com o híbrido? E agora com esse modelo novo que cada um está tentando? A gente tem que olhar quais são as alternativas que a gente tem para garantir que o profissional consiga entregar de novo, que ele tenha foco, mas também que ele consiga adequar a realidade dele, obviamente, para trazer o resultado para a organização. Quem nunca participou de uma reunião no Zoom nesse período aí de quarentena mesmo, onde a criança roubava a cena ou o gato passava aqui na frente da câmera, assim, né, para interromper a divulgação de resultados. Paulo, você gostaria de complementar antes da gente passar para o próximo assunto? Eu acho que esse testemunho dela é muito significativo, né? Se a gente for pensar só o caso dessa moça em específico, e você abordou bem, Tiago, o filho dela tinha 1 ano, hoje ele tem 2 e alguma coisa. São mais de 18 meses. Então, ele aprendeu a conhecer a mãe dele de um jeito, e depois ele aprendeu a conhecer a mãe dele de um segundo jeito. E agora ele vai ter que aprender o terceiro, e o quarto, e o quinto, ou quantos sejam. E é importante que a gente, como líder, tenha sensibilidade de como isso afeta as pessoas individualmente. Eu acredito que é impossível alguém, ainda mais nessa situação de hoje, falar, vou para o escritório, mas deixo meus problemas de lado. Não existe isso. Você é um ser único. Você leva o que você tem junto com você e está dentro do seu comportamento. Você pode fazer aquela cara de pôquer, aquela cara diferente, mas no fundo você está em outro lugar. E para que você realmente possa ter produtividade, você tem que ter essas coisas que para alguns são pequenas, alguns nem entendem porque não tem filho, mas para outros são muito importantes. Você tem que respeitar essa individualidade. Então, esse ponto, eu acho que as companhias não têm como resolver o problema de todos, nem é papel da companhia, mas eu acho que ela pode ajudar. Ela pode ter a sensibilidade de, no mínimo, tentar entender, no mínimo, escutar e, no mínimo, deixar que a pessoa mesmo trabalhe numa possível solução. Para isso, e aí o ponto que a Sandra colocou é fundamental, o modelo de gestão tenho bastante experiência com o modelo de gestão remoto, inclusive muito antes da pandemia. O modelo de gestão remoto tem que privilegiar capacitação, delegação e confiança. Só que isso não é varinha de condão, não vem da noite para o dia. Você tem que conhecer os funcionários, fazer um assessment adequado para saber quão capacitado de verdade eles estão, ajudá-los a preencher os gaps, começar a delegar e que vá construindo a confiança. Também essas coisas de eliminação de excesso de reunião são importantes, diálogo tem que ser fluido e constante, mas o funcionário tem que saber a seu papel. Ele tem que saber que, e a Sandra falou muito bem, a autonomia traz junto responsabilidade, né? A autonomia traz junto aquela capacidade de você, fiz um erro, vou consertar, porque é a minha responsabilidade. Eu tenho que entregar isso. Eu também acho que a melhor maneira de gerar confiança, muitas vezes me perguntam, como é que faz para eu gerar confiança? Entrega resultado. É tão simples. Entrega resultado de uma maneira consistente, você vai ser a pessoa mais confiável do mundo. Então, outra vez voltar para o seu próprio trabalho e dizer para gerar confiança.
Não, delegação você vai buscar, empowerment você vai buscar, na medida que as pessoas confiam em você e vão te dando mais espaço. Então, passa muito pela recapacitação do processo como um todo, recapacitação dos líderes, recapacitação também dos funcionários, para criar essa cultura que entusiasme pela liberdade com responsabilidade. A cultura que também facilite o aprendizado constante. A cultura que favoreça pequenos erros que você conserta e quando você vê, já passou e aquilo serviu para você aprender alguma coisa nova. Então, eu acho que isso tudo é um conjunto de coisas que requer uma capacitação, uma recapacitação geral, e, de novo, não tem fórmula, você tem esses grandes caminhos de capacitação, delegação e confiança, mas que você vai implementando, vai aplicando de acordo com o que a organização aprende. Então, o líder tem um papel importante nisso e a organização vai aprendendo e vai reagindo, e o líder tem que ajudar a ir implementando e soltando mais, reforçando mais essa cultura, onde, no final do dia, o indivíduo se sente valorizado porque ele sabe que ele chegou e contribuiu, deixou alguma coisa e pode fazer outra. Mas ele está sendo respeitado e valorizado. E isso é que produz, de novo, o engajamento e a participação mais efetiva das pessoas. Eu acredito muito que o sucesso das empresas está na qualidade das pessoas, na capacitação das pessoas. Eu digo sempre que esse é o único diferencial competitivo que ninguém copia. Você tem acesso à tecnologia, se você tem dinheiro, você pode comprar. Você tem acesso a processos no mercado que você pode copiar, melhorar e adaptar. Mas engajamento de recursos humanos, não. Coração e cérebro é uma coisa que você conquista e tem que fazer todos os dias. Isso mesmo, muito obrigado, Paulo. Eu acho que essa empatia, né, de certa forma, que você está sugerindo, independe do modelo de trabalho, seja ele remoto, presencial ou híbrido, e está muito mais ligado às necessidades das pessoas, né, para que possam desempenhar suas profissões e levar suas vidas pessoais também da melhor maneira possível. E falando em necessidades individuais, a gente está aqui nesse evento agora ao vivo com acessibilidade digital. Então, a gente tem a estenotipia acontecendo, que são essas legendas aqui embaixo da tela, que é um profissional, não é um algoritmo, é um profissional ouvindo e digitando ao vivo. A gente tem a interpretação de Libras, a Thalita, que está aparecendo ali agora, e antes a Rayane, que estava fazendo na primeira metade do evento. E a acessibilidade digital é fundamental para inserir todos no debate, e acho que esse período de pandemia também mostrou a importância da gente olhar para as necessidades das pessoas, e nesse contexto a gente vai ouvir um recado rapidinho da Simone Freire, que é a fundadora do movimento Web para Todos, que ela nos responde se houve algum aprendizado das companhias desde o início da pandemia em relação exatamente às pessoas com deficiência. Vamos ouvir. Olá, Sandra. Olá, Paulo. Obrigada pelo espaço. E eu tenho aqui um minutinho para falar sobre algo muito importante chamado acessibilidade digital. E a pandemia, né, ela escancarou a necessidade das empresas adequarem a sua comunicação para todas as pessoas, independentemente de limitações. Então, ficou muito claro nesse período que a gente se comunicou, né, basicamente pela web, que a acessibilidade digital, além de ser uma questão de compliance, que a gente tem aí uma lei que obriga a acessibilidade aqui no Brasil, é uma questão de ampliação de público e é o certo a se fazer, principalmente para organizações que estão comprometidas com as políticas de diversidade e inclusão. Então, se tem um legado positivo que a pandemia trouxe, é essa transformação da web em um espaço mais inclusivo para todo mundo. E eu aproveito para convidar todos e todas para conhecerem o movimento Web para Todos. Acessem a nossa página, as nossas redes, que a gente vai mostrar para vocês como que a gente tem transformado muitas organizações nesse sentido. Obrigada e até! Simone Freire, então, fundadora do movimento Web para Todos. Quem quiser um pouco mais de conteúdo em relação à acessibilidade digital, nós da Agência Galo desenvolvemos um projeto sobre isso, que foi ao ar no YouTube do Banco do Brasil neste ano, e a gente convida todos aí vocês a conhecerem. Foi uma série de encontros com diversos aspectos da acessibilidade digital, desenvolvimento de site, códigos web, enfim, boas práticas. Está disponível
também no YouTube, com produção da Agência Galo e curadoria do Movimento Web para Todos, da Simone Freire, que é uma referência na área. Então, Sandra, voltando aqui para a gente, nas suas experiências, você acha que a pandemia está fazendo as organizações olharem mais de perto, até com mais respeito, para as necessidades individuais das pessoas? Acredito que sim, Tiago, pelo que eu tenho visto, e acho que o Paulo também trouxe um pouco isso. As organizações já estavam olhando o que a gente chama de EVP, que é o Employee Value Proposition, que é entender aí o que as diferentes tribos precisam no momento da faixa etária, no momento da realidade de vida, no momento olhando também a classe social. E, de novo, com toda essa questão social e de diversidade e inclusão, as empresas já estavam bem sensíveis. Com essa questão da Covid-19, principalmente, e o Paulo trouxe isso, as empresas começaram a entender quem tinha na sua casa condição de ter um trabalho com uma melhor qualidade, ajudou financeiramente seus profissionais para que eles tivessem conforto e cuidado e que pudessem continuar entregando. Então, eu vejo um movimento muito grande, cada vez mais, não por causa da pandemia, mas sim por uma necessidade de inclusão, que é maior que diversidade, né? Diversidade é a gente chamar para festa, inclusão é chamar para dançar, que o pessoal coloca muito essa frase no mercado, mas que quando a gente tem pessoas diferentes e incluídas, eu tenho na organização uma cultura diferente que permite o erro, que foi uma palavra que o Paulo trouxe na fala dele, que eu adorei, que é fundamental numa cultura, principalmente para confiança, e eu permito também, com esse erro, que as pessoas sejam criativas e contribuam mais para o negócio. Então, eu acho que tudo está aí dentro de uma mudança de comportamento, Tiago, que já vinha acontecendo no mundo, nas organizações, mas que o Covid deu um empurrão para, assim, a gente nem respirar. É isso mesmo. Paulo, gostaria de complementar? Eu gostei da frase inclusão é trazer a pessoa para dançar, porque isso combina bem aqui, né? Para dançar a gente precisa de dois, a empresa e o colaborador. Não dá para dançar sozinho. Até dá, mas não é muito bom. E por isso eu acho que as necessidades vão sim ser atendidas, por bem ou por mal. Eu sou muito pragmático nesse sentido. As empresas mais inteligentes, as empresas mais preocupadas com isso, vão sair na frente, vão encontrar os mecanismos, vão conseguir engajar e reter os seus funcionários. As que não conseguirem, as que forem mais lentas, vão ter um problema grande de perda de mão de obra e perda de talentos. Então, no final do dia, todas serão obrigadas a se preocupar com isso. É uma questão de time, é uma questão de novo, de aprendizado e de time, né? Mas, nesse novo contexto, a disputa por talento vai ficar muito, muito, muito acirrada. Outro dia, alguém me comentava, no mercado de confecção, que eles não podem crescer porque faltam costureiras. E não estou falando... É uma mão de obra especializada, importante, qualquer que seja a razão, né? Mas, e que estavam pagando o dobro do salário do que originalmente pagavam antes da pandemia, porque não tinha tanta gente, e não tinha gente disponível. Então, as empresas têm que se reinventar, têm que olhar, têm que trabalhar com a mão de obra que elas têm hoje, com os profissionais que elas têm hoje, nesse sentido de evitar entrar nessa disputa de mercado, que vai ficar ainda mais evidente. Não vai ser tarefa fácil. As empresas realmente vão ter muito para fazer, para aprender a que verdadeiramente elas possam entender os seus funcionários. De novo, aí, eu acho que tem um papel líder numa célula menor, tem um papel muito importante para isso, mas a empresa também tem que assumir o compromisso de agir e mudar. Não pode ser ouvir e não ter devolutiva nenhuma, porque senão você vai frustrar mais ainda. Somente assim você vai conseguir dar flexibilidade que eles precisam. Acho que o exemplo da Paola lá atrás foi muito importante, que vai permitir que eles tenham esse senso de participação e encontrem o propósito de trabalhar naquela empresa que todos desejamos no momento de aqui e agora. Eu acho que isso é fundamental, então vai acontecer e eu sou um crente nessa direção. Perfeito, Paulo. É isso mesmo. A gente agora temos perguntas da plateia que está acompanhando aqui a gente no Zoom. Eu já estou separando algumas. As fáceis eu respondo e as difíceis a Sandra, tá? Pode ser assim. Então, eu já queria só pedir para as pessoas que estão mandando as perguntas no chat do Zoom para mandarem, porque a gente vai assistir rapidinho o vídeo produzido pela BRH,
que é sobre o Congresso de Gestão de Pessoas da América Latina, o CONAR. Enquanto isso, é um minutinho, vocês vão mandando mais perguntas para a gente tentar encaixar nos minutos que a gente ainda tem separados aqui do nosso evento. Então vamos agora para o vídeo do CONAR. É isso aí, o CONAR em abril de 2022. E agora vamos aproveitar os nossos últimos minutinhos aqui do nosso evento para separar algumas questões interessantes que a plateia está mandando pelo chat do Zoom. O Lucas Lima pergunta assim: como motivar alguém a voltar ao trabalho presencial que passou 2 anos sem todo aquele deslocamento de ida e vinda do trabalho, que toma tanto tempo da vida, e aí acredito, né, a perspectiva de quem mora em grandes cidades e tem o deslocamento como realmente um problema que afeta seriamente a qualidade de vida mesmo das pessoas, somando ida e volta, pessoas que passam 2, 3 horas por dia nisso. Como motivar essas pessoas? Não sei se essa é fácil ou difícil, mas eu vou puxar para a Sandra primeiro, viu, Paulo? Quem perguntou? Desculpa o nome. Lucas Lima. Lucas, eu acredito sempre que se você tiver um bom ambiente de trabalho, um lugar gostoso de trabalhar, as pessoas querem ir até lá. Elas querem ir até lá porque elas conseguem trocar, elas conseguem construir, elas conseguem aprender, principalmente. Então, acho que tem 2 coisas aqui importantes. Primeiro, é entender a natureza do seu trabalho. Se o seu trabalho exige que você vá presencialmente, é um ponto relevante que tem que ser levado em consideração. Se o seu trabalho não exige, mas a sua liderança precisa, e tem uma discussão, ou até tem uma prática que tem que valer para todo mundo, também tem que ser considerado. Mas, acima de tudo, eu acho que o líder e a área de recursos humanos podem promover condições ou ações para que torne um ambiente prazeroso, onde você queira ir até para encontrar as pessoas. Como eu falei, o Brasil foi colocado em 5º lugar no mundo em relação ao estresse, ou seja, o 5º país mais estressado do mundo, e muito foi relacionado a você ficar em casa sem interação social. Olhando aí a neurociência, nós somos seres sociais, precisamos naturalmente desse contato, e não é só o contato ali no núcleo da sua família ou dentro de casa que alimenta isso. Então, a gente precisa dessa interação até para crescer, até para ser feliz. Então, essa é a minha opinião, não sei o que o Paulo acha. Eu concordo plenamente, eu acho que é uma questão de priorização, né? Se a pessoa entende que isso ele agrega e que isso é bom para a vida dele dentro do que você colocou, ele vai. Ele até se muda para próximo do escritório, se for possível, para ele. Mas se ele não encontrar aquele valor, ele vai procurar isso em outro lugar. Quer dizer, vai ser... Eu acho que o convencimento é por criar um ambiente de trabalho, uma cultura receptiva, uma cultura participativa, onde as pessoas sintam que vale a pena ir até lá. Isso, para mim, é o que produz a motivação no indivíduo tomar a decisão de enfrentar o trânsito, como ele fazia antes, inclusive, né? Agora, se a prioridade dele é diferente, aí a prioridade dele é diferente. É isso aí, respondida a pergunta do Lucas. Temos aqui mais uns minutinhos, vou aproveitar para colocar do Marcos. O Marcos perguntou assim: não ocorreu um certo exagero de reuniões virtuais para que o gerente ou líder tivesse um controle dos seus colaboradores nos trabalhos remotos? Será que esse tanto de reunião virtual era para que esse gestor sentisse que está, de fato, gerindo algo? Ele ficou meio no escuro, sem ver o colaborador? O que vocês acham? Deixa para o Paulo essa. Eu acho que esse foi um dos fatores. Na minha opinião, tem vários fatores. Esse é um. Alguns gestores mais preocupados em controle queriam fazer, ou querem até, porque ainda existe isso, fazer esse acompanhamento mais de perto.
Esse eu chamo de gestor mais carente, né? Aquele que precisa estar junto das pessoas do que qualquer outra coisa. Mas também tem outras coisas muito simples. O fato da eliminação do espaço físico, ele deixou de criar uma barreira original que você dizia, bom, vamos convidar para a reunião, quantos cabem na sala? Então você fazia uma pré-seleção. Na pandemia, com o advento das ferramentas virtuais, meio que a lista foi crescendo, porque não tinha restrição nenhuma. As pessoas, também do outro lado, as que recebiam, muitos deles, com medo, ou querendo mostrar que estavam atentos, disponíveis, etc. e tal, acabavam aceitando reuniões que não necessariamente eles tinham que participar. E isso acabou criando uma cultura que gerou esse excesso de reunião, essa fadiga por Zoom. Mas eu acho que se você, como profissional, tem uma questão de gestão de tempo que você sabe que você precisa, conhece suas prioridades, sabe o que tem que entregar, você também pode dizer, não atenderei essa reunião, não atenderei aquela reunião, porque não tenho nada para fazer. E se alguma pessoa te disser, não, mas você tem que participar, é um bom motivo de conversação, porque talvez um dos dois lados não esteja entendendo exatamente o motivo da reunião. Então, acho que muitas empresas entraram no piloto automático e algumas assistentes, secretárias, acabavam aumentando o list de participantes, meio sem saber quem, é o famoso a quem possa interessar. E as pessoas, por outro lado, ao invés de dizer não quero e não vou, acabavam aceitando meio assim, com vergonha de dizer não, porque eu preciso mostrar que eu estou trabalhando. Então, é um amadurecimento, acho que as pessoas estão passando por isso e vão encontrar o ponto de equilíbrio. É isso mesmo, ponto de equilíbrio realmente parece ser o que a gente precisa buscar. Temos aí, estamos já estourando, mas tem uma última aqui que dá para colocar ainda para vocês. A Raquel pergunta se existem estudos, se vocês têm conhecimento sobre estudos que mediram a produtividade em relação ao trabalho híbrido, remoto, presencial. Vocês sabem de algum estudo que mostra que, por exemplo, os colaboradores são muito mais produtivos no ambiente remoto ou no presencial? Enfim, algo nesse sentido que vocês possam compartilhar com a gente? Já deu tempo, será, de medir isso? A gente fez muita pesquisa, Raquel. Nessas pesquisas não tinha questão tanto a gente fez até no início sobre a produtividade numa área que é uma área de atendimento ao paciente remotamente. A gente comprovou que sim, naquele momento elas estavam mais produtivas, as enfermeiras que faziam, os enfermeiros que faziam atendimento remoto, mas isso depende muito do momento. A questão do físico ou remoto ser mais ou menos produtivo vai depender, de novo, daquele grupo que está ali. Pode ser que esse grupo mude, que eu tenha novos colaboradores e deixe de ser produtivo. O que a gente também mediu foi a questão do estresse, ou seja, é mais estressante remotamente, é mais estressante fisicamente, e de novo, entram as variáveis até que foram colocadas, se não me engano, pelo Lucas, em relação ao trânsito. Então, assim, de novo, tem pesquisas, tem muito trabalho que algumas empresas fizeram, eu posso compartilhar depois, mas que vai depender daquela população naquele momento. Não sei se o Paulo quer complementar, se eu respondi. Eu acho que você respondeu bem, porque esse não é um filme, sim, são fotos, né? Cada vez que você tira uma fotografia, você pode ter um resultado diferente. Até porque as pessoas, dentro do conceito de nível de estresse, que é o contrário da produtividade, vão mudando, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, nossa experiência foi muito boa, a gente colocou próximo de 1.000 pessoas simultaneamente na América Latina em regime de trabalho domiciliar, e o engajamento foi muito grande. As fotos que eu acompanhei eram assim, eu não sei daqui para frente como serão as fotos, porque todos esses dilemas, essas incertezas, essa necessidade de discutir papel de novo, vão obrigar a repensar de como eles vão agir e qual vai ser o impacto disso na produtividade. Temos que cuidar. Isso aí. Agora a última, prometo que a gente já estourou mesmo, mas é uma pergunta que fala de tendências de 2022, que as pessoas sempre querem ouvir, né?
principalmente nessa época de fim de ano, sempre vem aquele momento de saber o que vem por aí, né? Análise de tendência, enfim. O Gustavo, que está nos acompanhando, ele pergunta: vocês acreditam que 2022 ainda será um ano com muitas mudanças nas relações de trabalho, Sandra? Gustavo, a única constante é a mudança. Já diziam isso há 400 anos antes de Cristo, Heráclitos, né? Então, sim, vai ser cada vez de mais mudanças, que se não for uma doença, tomara que não, né? Infelizmente, a gente teve o Covid. Tem uma transformação tecnológica, que é o avanço da tecnologia e da ciência, que está trazendo muito resultado para a gente. E tem vários futuristas, por exemplo, o Gerd Leonardo, que é um futurista que eu acompanho muito, que traz a questão de que a gente está entrando numa era não do ter, mas a era do ser, onde tudo aquilo que é repetitivo, automatizado, vai ser automatizado, a máquina pode fazer, e que a gente vai ter possibilidade de dedicar o nosso tempo para as questões mais humanas, relacionamento, emoção, criatividade. Então, eu acho que a gente teve um ensaio e um empurrão nessa transformação via Covid, que a gente tem que aproveitar para não perder esse aprendizado, foi o que eu falei, esse sofrimento não pode ter sido em vão, e sim, a gente vai continuar com muita transformação, mas se a gente aprendeu, que o Paulo trouxe muito bem, um pouquinho da adaptabilidade, a gente vai tirar essa situação melhor, com menos sofrimento do que foi antes. Perfeito. Muito obrigado, Paulo Ferraz, Sandra Gioff, pela gentileza de aceitar o nosso convite hoje. Estouramos aí um pouquinho, mas porque o assunto rendeu, poderia render muito mais se a gente tivesse mais tempo, mas por hoje a gente vai ter que ficar por aqui. Eu vou passar então a palavra para vocês fazerem suas conclusões finais, as falas de encerramento, depois eu volto para avisar como que as pessoas recebem certificado, enfim, essas questões mais técnicas. Então, como a Sandra acabou de falar agora, Paulo, seu encerramento. Tá bom. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Outra vez, é um tema extremamente relevante para a vida das pessoas e para a produtividade das organizações. Essa volta ao trabalho presencial, híbrido ou permanente, vai realmente exigir readaptar rotinas, e nós temos que entender isso, que não dá para cuidar disso sem entender e equilibrar as necessidades da organização e dos indivíduos, seja qual for o modelo de trabalho escolhido, né? Não vai ser um momento fácil, mas nem rápido de ser implementado, mas eu acho que os líderes, se bem ajudados, podem fazer isso. Eu até acho que as companhias deveriam implementar um plano de re-onboarding. A gente normalmente faz o onboarding, e agora eles vão ter que fazer o re-onboarding, onde nós vamos ter que mostrar uma nova realidade e entender a nova realidade deles. É um começar de novo para todos. Então, isso, algumas regrinhas nesse contexto, eu acho que pode ajudar os líderes na direção de ter essa sensibilidade, ter essa empatia, de buscar essa flexibilidade. Agora, nós estamos todos no momento do aqui e agora, né? Todos queremos nossa felicidade hoje, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, mais do que nunca, cada um individualmente tem que saber responder aquela velha pergunta: nós trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? Essas são coisas que são muito antigas, que as pessoas têm que pensar, e pensar como que elas vão encarar isso no seu futuro, porque a mudança vai continuar. Não vai, ninguém espere uma calmaria. Alguma coisa sempre estará presente. Isso é bom, porque em certo momento gera um estresse que motiva a progredir. Os desafios são sempre oportunidades de melhoria. Então, desejo a todos uma grande passagem de ano, que recarreguem suas baterias para 2022 estarem aptos a enfrentar o que vier pela frente. Eu acho que os meus contatos, se alguém quiser continuar um papo gostoso, vão estar disponíveis no site agora para vocês. Então, estou à disposição, e foi um prazer participar com todos e com você, Sandra, que foi uma excelente profissional e ajudou, enriqueceu muito isso. Ah, querido, o prazer foi todo meu. Eu amei o re-onboarding, eu vou usar também, depois é uma ótima sugestão para que a gente possa levar para as nossas empresas também. E eu fecharia aqui, somando ao que o Paulo falou, eu traria a questão do autoconhecimento, né? Eu acho que se a empresa tem uma cultura de aprendizado,
ela tem 2 componentes dentro de casa. Um é o autoconhecimento e o outro é a empatia, que o Tiago trouxe muito bem. O autoconhecimento, ele ajuda a gente a entender no que a gente é bom, no que a gente precisa melhorar, no que eu estou exagerando e até se eu estou bem ou mal. Muita gente teve burnout, mas negava aquele sentimento. Então, entender até onde você pode ir, qual o seu limite, é fundamental, seja você gestor ou não. E a questão da empatia também nos ajuda a ter um pouquinho de sensibilidade em relação a quem está do nosso lado. Às vezes o nosso líder, às vezes o nosso liderado, o nosso par, está passando por um momento difícil. Então, para a gente aprender, que é o único lugar, o único jeito da gente crescer na organização e na vida, a gente precisa exercitar aí o autoconhecimento e empatia em qualquer situação da nossa vida, seja profissional ou seja pessoal. Então, também quero agradecer aqui a oportunidade de ter aprendido bastante com o Paulo, com o Tiago, com todos vocês, e também desejar aí um ano novo de saúde, né? Acho que a gente está precisando bastante disso, saúde e paz. Muito obrigado, Sandra Gioff, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Paulo Ferraz, executivo e consultor na área de gestão, pela gentileza de terem aceitado aqui o nosso convite. Nós vamos chegar ao fim do nosso encontro de hoje, infelizmente. Quem quiser assistir a transmissão ou que entrou durante o evento ou indicar para alguém que não assistiu ao vivo, o conteúdo vai ficar disponível no canal de YouTube da Agência Galo. A gente está deixando aí o link desse canal de YouTube na janela de bate-papo para todo mundo acessar, assim como nós deixamos também os contatos dos nossos convidados hoje, caso vocês queiram entrar em contato, enviar questões, enfim, continuar o diálogo de alguma forma, tudo aí aparecendo no chat. E em nome de todos da Agência Galo, gostaria de agradecer os nossos convidados, gostaria de agradecer a BRH pelo apoio ao evento, a vocês que ficaram conosco assistindo até agora. Também gostaria de agradecer muito o pessoal de acessibilidade, Rayane, Thalita, as intérpretes de Libras, e o pessoal da STN Estenotipia também, que nos acompanhou com as legendas ao vivo aqui nesse evento. Quem assinou na inscrição do evento o desejo de receber um certificado de participação, vai receber por e-mail em até 15 dias. Então, fiquem atentos na caixa de e-mail de vocês, principalmente na caixa de spam, porque às vezes vai para lá, e aí vocês mandam e-mail para a gente perguntando cadê meu certificado. Dá uma olhadinha lá, até 15 dias. Então, antes do fim do ano, já estamos naquela época de antes do Natal, né? Agora está perto mesmo, mas vai dar certo. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos.